é um bloqueio, assim, até mesmo, exemplo, que eu faço reunião no trabalho, que eu tenho que apresentar. Eu que fiz a reunião, eu fiz todo o processo, eu passei um mês nesse processo. Aí, quando eu tenho que apresentar, eu fico com vergonha, eu não sei, fico com vergonha de falar. Danúbia, antes do Revolucione, é retraída, vergonha de falar com as pessoas, tinha bastante conhecimento, mas medo de falar com as pessoas. A Danúbia de agora vai e fala, se posiciona quando tem que se posicionar, fala, quando tem que falar, é ouvida, né? Me faça ser ouvida agora. Eu nunca vou esquecer que você mudou minha história. Danúbia, que orgulho quando eu vi você aqui nessa foto, viu? Parabéns por estar nesse top 3 aqui. Salve, eu sou o Wender Rodrigues, especialista em comunicação, e eu ajudo você a sair do nervosismo à confiança para se comunicar. Nesta entrevista de hoje, eu vou trazer uma aluna muito especial. Ela se chama Danúbia Lorena, mora em São Paulo e trabalha em uma multinacional. Depois de conhecer o método, ela viveu uma transformação na oratória. Saiu do nervosismo à confiança em 4 semanas e ganhou o maior reconhecimento da carreira até agora. Acompanhe. Eu recebo a queridíssima, a maravilhosa Danúbia. Que alegria ter você aqui, querida. Muito obrigado por você ter aceito o meu convite, tá? Obrigada a você, professor. É um prazer estar com você. Que legal. Danúbia, temos muito a conversar. Gosto muito de te ouvir. Você é um dos incríveis e maravilhosos cases nossos e que me deixa extremamente contente, entusiasmado. E eu quero voltar um pouquinho no tempo, fazer um exercício aqui para que nós voltemos no tempo. Como é, querida, que você me descobriu, me encontrou? Quando me viu pela primeira vez? Eu te descobri através do Instagram. Eu vi que você estava fazendo algumas lives e aí eu comecei a assistir. E aí eu já peguei simpatia, assim, por você, pela forma que você fala, o carisma de você trazer as pessoas para perto. Aí eu resolvi me inscrever no curso. Uau! E aí eu me inscrevi no curso e comecei a acompanhar. Que legal! Naquele momento, Danúbia, quais eram as suas fragilidades de comunicação, os pontos de melhora que você olhava para si e dizia: preciso avançar, preciso aprimorar, preciso evoluir? Era medo de falar em público, total, absoluto medo da minha imagem, né, de verificar na câmera, gravar um vídeo ou algum stories, com medo de verificar a minha imagem e a ansiedade, eu ficava nervosa na hora que ia fazer alguma coisa em público, e aí minhas mãos começavam a suar, ficava muito nervosa e não conseguia, travava. Esse era o meu maior medo, que eu sabia que eu tinha que mudar. Ah, legal, bacana demais. Você participa, acompanha as lives, entra no Revolucione. E aí eu quero fazer literalmente essa jornada aqui, você no Revolucione. Mas antes, eu apenas citei Danúbia, disse que era uma aluna maravilhosa. Eu quero que você possa, acima de tudo, se apresentar um pouquinho. Tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando estão encantadas com você, a sua autenticidade, a sua verdade. Nem parece, quando a gente olha assim, aquela menina que suava as mãos, ao contrário, muito mais confiante. Mas se apresenta para a gente? Para mim, não. Para mim, mais uma vez, mas principalmente para as pessoas que estão nos acompanhando. Quem é Danúbia? O que ela faz? O estado onde ela mora? Oi, pessoal. Então, eu sou a Danúbia, eu tenho 27 anos, eu sou analista de RH e hoje eu moro em São Paulo, São Bernardo. Ai, que maravilha! Show! E aí, essa paulista entra no Revolucione, chega na plataforma. E aí, Danúbia, me fala. E aí eu comecei a acompanhar os vídeos, né, que é gravado e verifiquei, comecei a me perceber, né, comecei a me identificar nos vídeos das coisas que, como você falava, como você tratava, aí teve a questão
memória da minha memória, assim, eu fiquei relembrando meu passado, como eu agia, meus medos, tudo que foi acontecendo comigo, assim, ao longo da minha vida. Então, os vídeos, somente os vídeos eu acompanhando, eu já consegui me enxergar. Então, aí eu já sabia que eu estava no lugar certo, né? Então, realmente, estava falando de mim, parecia que foi feito para mim, os pontos que eu precisava melhorar. E aí, as mentorias foi incrível, né? Porque falou especificamente sobre mim, detalhadamente. Isso é Foi uma a coisa melhor parte. legal. Isso é uma coisa muito legal. Poucas pessoas sabem, mas uma das características nossas é, embora seja um treinamento que, graças a Deus, cada vez mais cresce, cada vez abrange o maior número de pessoas, mas nós temos o cuidado porque, por mais alunos que nós tenhamos, o nosso acompanhamento efetivamente é individual. Nosso acompanhamento ele é personalizado por uma razão única, Danube, e você sabe muito bem disso, porque é aluno do Revolucione. Nada na comunicação é mais importante que a autenticidade. Danúbia não precisa fazer igual a A, B ou C. Danúbia não precisa imitar, reproduzir comportamento de ninguém. Danúbia é Danúbia. E para isso nós precisamos compreender a identidade comunicativa de Danúbia, como ela se comporta, qual é a essência da comunicação, quais são as principais características, e nós fazemos isso. Você bem sabe, e depois aí sim, incorporar, implementar técnica, estratégia, ferramenta, dessa maneira. Esse ponto da autenticidade, ele também chamou a sua atenção, acima de tudo, de preservar a autenticidade sem a necessidade de imitar absolutamente ninguém? Sim, é importante você falar sobre isso, porque eu já tentei fazer curso de oratória para tentar falar, mas sempre é falando que você precisa copiar alguém, ser igual a alguém. E aí eu não me identifico, porque já é difícil ir falar em público. Aí, se eu for copiar alguém, como é que eu vou fazer? Não tem jeito. Então, essa questão do curso de que a gente tem que se adaptar, né? Que é se adaptar à nossa maneira, à nossa forma de falar. A gente não tem que copiar ninguém. Foi uma das melhores coisas. Na verdade, o curso inteiro é incrível, mas isso foi uma das melhores coisas. Que fantástico. Fala um pouquinho dos nossos encontros de mentoria. Sim, eu mentoro os meus alunos, eu acompanho efetivamente. Fala um pouquinho desses momentos, Núbia. A gente teve, acho que 4 encontros incríveis, porque no primeiro encontro eu estava bem retraída, né? Bem nervosa. E aí, interessante que você foi me acolhendo, né? Que é importante também quando a gente está fazendo um curso, ser acolhida. Você foi me acolhendo, foi mostrando os pontos. Não foi mostrando somente os meus pontos ruins, né? Os pontos a melhorar. Foi mostrando também os meus pontos positivos que eu poderia enaltecer, melhorar. E aí eu fui fazendo as gravações de vídeo. No primeiro vídeo que eu tive que gravar, gravei milhões e não ficou tão bom. E aí eu fiquei revendo os vídeos. Primeiro foi um caos, assim, para mim, de gravar o primeiro vídeo, de ter a iniciativa de gravar. Sim. E aí, depois que eu gravei, demorei para gravar, mas gravei, aí eu já fiquei mais tranquila. E aí, na sequência das mentorias, eu fui gravando mais vídeos. E eu acho que o meu último vídeo, quando eu assisti, que eu gravei, nesse último eu gravei só uns 3 ou 4 para poder dar certo, eu me senti incrível. E quando eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, Danube, quem é você? Incrível. Tava sorrindo. Eu falei, nossa, nem fiquei com vergonha, não fiquei mesmo. Então, foi muito interessante, muito importante para mim fazer a mentoria. Seu acompanhamento foi incrível para mim. Uau, eu antes de conversar, estamos convidando alguns alunos para conversar conosco aqui nesse projeto, e sempre que eu vou entrevistar o aluno, aí no dia, hoje de manhã, inclusive, eu fui lá observar o primeiro vídeo de Núbia e o último vídeo. Nossa, quem é essa, não é? Mudou muito, né? O seu processo de evolução e revolução foi incrível, foi extraordinário. Aliás, basta a gente observar aqui, você é absolutamente desenvolta, um diálogo natural, está conversando. Mesmo estando nesse ambiente virtual, mesmo sabendo que essa entrevista vai rodar e alcançar pelo menos de 200 a 250 mil pessoas por semana. Então, em um mês, vamos chegar a 1 milhão de pessoas vendo Danube, e você absolutamente aqui agora, fluindo, eloquente, natural,
tranquila. Nossa, que massa! Para quem ama ensinar comunicação, como é o meu caso, eu fico vendo essas coisas, vendo você aqui, maravilhosa que é, dá uma alegria acima do normal, acima da média, tenho certeza disso. E Danúbia, e aí começam a acontecer algumas coisas, porque eu fico imaginando, e nas nossas conversas você me diz, sempre foi tímida, discreta, e eu sempre destaco, Danúbia, timidez não é doença. É só um traço de personalidade. O que a gente não pode é deixar a timidez dominar, como ela me dominou durante muito tempo. Lá atrás, você conhece a minha história e bem sabe. Nós precisamos dominá-la, continuar sendo tímido, tá tudo bem, mas dominá-la para poder avançar. E aí eu fico imaginando, Danúbia indo, você atua numa multinacional, e você indo e voltando do trabalho, sempre muito discreta, introspectiva, e de repente você começa a mudar. Fala um pouquinho dessa mudança, Danúbia. Primeiro pessoal, e depois o que aconteceu no seu trabalho. Mudança pessoal, eu acho que o que mais mudou foi que agora eu percebo que eu posso fazer mais coisas, que eu posso ser vista, que eu posso ir além. Tanto que eu estou procurando me desenvolver mais para poder chegar ao meu objetivo. Então, isso já foi fundamental. E aí, no trabalho, o primeiro passo, né, depois das mentorias, foi começar a ligar a câmera, não ficar com vergonha de falar na frente. Aí, depois, aconteceu uma oportunidade que eu sou membro da CIPA, onde eu trabalho, e aí eu tive que gravar um vídeo, fazer um vídeo tour. Lá na sede. Você fez o vídeo, você era a estrela do vídeo. Isso. Tinha eu e mais 4 pessoas e a gente precisava gravar um vídeo tour mostrando como ficou a empresa. Se fosse a Danúbia de antes, nunca, jamais gravaria. Jamais. Primeira resposta seria não. Mas aí a Danúbia nova Danúbia, atual Danúbia, aceitou e eu fiz a gravação, eu fiquei mais tranquila, que eu esperava primeiro, que eu esperava estar tremendo, louca, assim, bem bastante, mas aí eu fiquei tranquila, gravei o vídeo, depois que saiu o vídeo, um monte de gente veio me dar parabéns. Uau. Foi muito legal, assim, essa questão, para mim, nem tanto a gravação, mas a minha disponibilidade em ir, sabe? A minha vontade de ir, sem ter vergonha, sem primeiro travar. Eu já disse que sim, já no primeiro momento, entendeu? Então, isso que marcou para mim. Uau! Eu costumo dizer, inclusive, como eu acredito muito em energia, a sua energia ela é incrível, eu acredito porque a comunicação também é energia, naturalmente. Aliás, são 4 aspectos, 4 fundamentos, acima de tudo, a mensagem, a comunicação verbal, não verbal e a energia. E cada um desses parâmetros se subdivide nos pilares, os 8 pilares da comunicação que você bem sabe. E a energia é um dos principais, um dos primordiais, é um dos 4 parâmetros. E eu tenho uma filosofia de vida que é um mantra para mim, Danúbia. Quando a gente se movimenta, o mundo se movimenta junto, literalmente, é incrível isso. Veja bem, você está há quanto tempo na empresa, Danúbia? Essa eu nunca trabalhei em outro lugar, é a minha primeira empresa, né? Então eu trabalho há 10 anos. Você imagina, há 10 anos, já tinha surgido um convite antes para você gravar um vídeo, ser a estrela da empresa onde você atua? Não. Sim. Não, assim, na verdade teve uma experiência no passado que é a experiência que me marcou, assim, que eu fiquei com bastante vergonha na hora de gravar, travei, que quando eu me assisti eu falei, nossa, péssima, faz bastante tempo, e é o que até me impulsionou a fazer também o curso, que é a minha lembrança desse momento, isso, que eu queria mudar isso, né? E a gente age por 2 razões, literalmente, ou pela dor, doeu certamente essa experiência que você teve, como eu já tive experiências extremamente dolorosas também, pela minha falta de desenvoltura na comunicação, a gente age pela dor ou a gente vai pelo amor. Às vezes a gente consegue unir as 2 coisas, mas a maioria das vezes esmagadora, a gente vai pela dor, dói. E aí a gente se sente estimulado para fazer algo. E aí, veja, 1 década. E aí chegou o seu momento, você chega no Revolucione e faz a sua parte. Ou seja,
você se movimenta. Quando a gente se movimenta, eu falo isso em relação a absolutamente tudo na vida. Quando a gente se movimenta, aí o mundo movimenta junto. Porque muda a nossa energia, muda a confiança que a gente projeta. As pessoas do nosso entorno, às vezes, elas nem dizem, mas percebem. E aí, uma coisa leva a outra que gera, por exemplo, um convite para que uma colaboradora da empresa, uma multinacional, possa gravar um vídeo para ser exibido para todos os funcionários. São quantos no Brasil, Danúbia? Em torno de 17 mil. Uau, 17 mil pessoas, imagine, né? E aí, mas eu acredito verdadeiramente nisso. Por que isso aconteceu? Porque você deu o primeiro passo. Diante do medo, eu sempre destaco, nós temos 3 alternativas. Ou a gente foge dele a vida inteira, a gente foge, finge que não existe e foge. E aí perde um monte de oportunidade. O segundo caminho é você, diante do medo, sem preparo, paralisa. Você não consegue se movimentar. E o terceiro que eu recomendo é o que eu faço com a minha vida. Eu ensino o que faço. Eu partilho o que dá certo. É a minha vida. E foi o que você fez. Você encarou e buscou as ferramentas. Eu sempre cito o exemplo de um outro aluno nosso do Revolucione, Carlos Ernesto. Ele diz assim, quando eu tinha medo de altura. Sabe o que eu fiz? Eu me matriculei no curso de paraquedismo. De caramba, e você saltou, Carlos, ele 78 vezes. Imagine, não é? Imagine. Aí eu digo, e hoje? Ele, eu não tenho mais medo. Por quê? Ele, hoje eu fico nervoso, claro, mas não me paralisa. Porque quando ele subia, quando ia para uns prédios mais altos, aí ele ficava com... Quando estava no avião, também ficava dessa maneira. Então ele enfrentou. Você enfrentou, fez a sua parte, deu o primeiro passo. E aí as coisas fluem. Às vezes as pessoas pensam assim, caramba, nada acontece para mim. Caramba, você deu o primeiro passo. Você está se movimentando, entende, Danúbia? Isso é tão representativo, isso é tão importante, e você é um exemplo real que você deu o primeiro passo. Nesse caso, vários passos. E aí... Depois eu quero ver esse vídeo, viu? Eu quero ver para poder... Olha, maravilhosa Danúbia, está aqui brilhando. Mas é isso, você se moveu, você se movimentou e as coisas inevitavelmente vão acontecer. E a partir disso, você consegue claramente enxergar a Danúbia de antes e a Danúbia de agora? Como é que você definiria Danúbia antes do Revolucione e depois do Revolucione? Danúbia antes do Revolucione é retraída, vergonha de falar com as pessoas, tinha bastante conhecimento, mas medo de falar com as pessoas. A Danúbia de agora vai e fala, se posiciona quando tem que se posicionar, fala quando tem que falar, é ouvida, né? Me faço ser ouvida agora. Uau! Quando eu digo que ela é show, quando eu digo que ela é maravilhosa, eu não estou economizando adjetivos. E Danúbia, acima de tudo, avançando. Esse é um processo que não para. Esse é um processo, costumo dizer que quando a gente entende que somos capazes, o nome disso é confiança, quando nós passamos a ter confiança, a gente quer avançar cada vez mais. Mas algumas pessoas, elas ainda paralisam, elas ainda estão estáticas por alguma razão. Se você pudesse encontrar a Danúbia antes do Revolucione, Danúbia de agora, você encontrasse a Danúbia frente a frente, face a face, e a Danúbia de antes perguntasse assim para você, ô Danúbia, estou aqui pensando, esse treinamento, professor, será que vale a pena? O que você diria para ela? Eu diria, Danúbia, faça esse treinamento, vai mudar a sua vida. Você vai se transformar, você vai se enxergar, você vai aparecer para a vida. Você vai ver que você é notada. Faça o treinamento. Uau. Que mudou minha vida, né? Que você mudou minha vida, professor. Então, eu falaria isso para mim e falaria para mais pessoas em qualquer momento, assim, eu sempre recomendo. Quando alguém começa a falar, eu tenho vergonha de falar em público, eu falo, faça esse curso, faça agora, se inscreva.
Uau! Uma frase, caramba, aparecer para a vida. Eu estou anotando porque a sua história é incrível e você tem uma capacidade de impactar de uma forma incrível com suas palavras e frases. Aliás, um dos estudos de casos de vídeos, eu já disse isso para você, um dos mais impactantes é o seu. E aparecer para a vida, olha que coisa, é fato. Quantas pessoas, Danúbia, não aparecem para a vida? Verdade. Quantas pessoas têm grande, enorme conhecimento? Elas sabem, mas elas são vencidas pelo nervosismo. Elas têm um potencial que talvez nem elas próprias saibam desse potencial. E, no entanto, ficam paralisadas. E elas não aparecem para a vida. Eu jamais vou esquecer isso, só para você saber. Que bom, professor. Aparecer para a vida. Muito bom. Adorei isso. Danúbia, reta final aqui da entrevista. Eu quero, acima de tudo, eu sempre gosto de saber de sonhos, desejos. Eu tenho muitos desejos, eu tenho muitos sonhos. Sempre recomendo às pessoas que não apenas tenham, cultivem, mas entrem em campo para poder realizar. Quais são os sonhos de Danúbia? O que Danúbia deseja, projeta, planeja acima de tudo? Hoje eu estou me especializando, né, fazendo pós-graduação para poder futuramente assumir algum cargo de gestão, né? Eu gostaria também de fazer gestão, não só gerir uma equipe, eu gostaria de estar mais à frente com as pessoas, falar mais em público, estar mais perto. E então tô querendo seguir para essa carreira, assim, aos pouquinhos, nessa carreira de estar mais perto das pessoas na área de RH mesmo, mas estar mais perto dos colaboradores, conversar, falar mais. Então, eu estou almejando isso no momento. Claro que a gente vive de sonho, tem muito sonho, o sonho vem mudando, mas desde do início do curso, durante o curso, foi ficando mais forte isso para mim. Então, esse momento é isso que eu quero. Uau! Que eu vou conseguir. Uau, o que você quer que você vai conseguir, eu estarei aqui aplaudindo a sua comunicação verdadeira, autêntica, a sua comunicação real, a sua comunicação confiante. Caramba, Danúbia, que privilégio ter você aqui. Obrigado por ter aceito o convite, estou muito feliz. Muito obrigado, tá? Foi uma baita de uma honra ter você aqui. Muito obrigada, professor. Você mudou minha vida, tanto a profissional como a pessoal, porque eu me posiciono mais, assim, nos relacionamentos com as pessoas. Eu falo mais o que eu penso. Antes eu ficava com medo, aí agora eu falo, que eu tenho que me posicionar. Então você mudou minha vida. Muito obrigada. É sempre bom falar com você, sempre bom ter você. Eu nunca vou esquecer que você mudou minha história. Mudou totalmente.